Ê, menina bonita, que tem um laço de fita, venha pra esse terreiro e ouça as notas no mar. O tráfico de povos africanos para o Brasil ocorreu em três momentos distintos. O primeiro seria aquele em que os embarques ocorriam predominantemente na costa da Guiné. Porém, observa-se que a partir de 1517, estes embarques de povos africanos escravizados para o Brasil se deram inicialmente entre Senegâmbia e Serra Leoa. Na sequência, observa-se a segunda fase do tráfico de escravos para o Brasil, sendo aquela em que predominavam os embarques da África Central e Austral, notadamente na ilha de Fernando Pó, na Baía da Biafra, em frente à atual República dos Camarões. Porém, a fase de maior importância para a presente discussão é a terceira, momento em que há predomínio de embarcações pela chamada Costa da Mina. A Costa da Mina deve seu nome ao Forte Delmina, fundado pelos portugueses em 1482. A região desse forte, onde hoje se localiza a República de Gana, teve também o nome de Costa do Ouro, assim como a região de Fortaleza de Ajudá, no antigo Daomé. Essas duas fortalezas, Elmina e Ajudá, além da ilha de Goré, no Senegal, foram os principais entrepostos de onde vieram, na última fase do tráfico, os escravos sudaneses para o Brasil. Evidenciou que os povos africanos vindos para São Luís eram provenientes desta última fase do tráfico negreiro de embarcações vindas para o Brasil e que instalaram um dos cultos de descendência africana mais tradicional no país. Dessa forma, o tambor de mina é considerado um culto de segmento religioso tradicional, principalmente nos estados do Maranhão e Pará. A referida Casa das Minas estabelecia uma prática religiosa de origens africanas de segmento étnico Jeje, na qual cultuavam os voduns Jeje, que seriam várias entidades nobres que pertenciam à família real de Da Vinci do antigo reino do Daomé, atual República do Benin. A Casa das Minas foi o terceiro terreiro do culto afro-brasileiro tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em 2002, sendo considerada como única pelo fato de não possuir casas que lhes sejam filiadas. Porém, apesar de não ter casas com descendência, o modelo de culto do tambor de mina é disseminado por muitos terreiros no Maranhão e Pará. A Casa das Minas, de acordo com Sérgio Ferretti, era conhecida também como Querebetã de Zomaduno, de onde veio o primeiro culto a essas princesas denominadas de Tobosses. O culto a essas princesas denominadas de Tobosses surge primeiramente no Maranhão, na Casa das Minas. Na Casa das Minas existiam dois processos iniciáticos. O primeiro faz referência ao cargo de Vodun Siré, momento em que as filhas de santo da casa passavam a desenvolver suas mediunidades. O segundo processo iniciático da Casa das Minas faz referência ao cargo de Vodun Sigunjaí, momento em que as filhas de santo da casa já teriam certa maturidade dentro do culto, já teriam a responsabilidade de receberem as suas tobosses, momento considerado também de iniciação completa. De acordo com Sérgio Ferretti, o último barco de filhas com feitura completa teria sido realizado na Casa das Minas pela última vez no ano de 1914. Falar da Casa das Minas e não falar da liderança de Mãe Andresa é impossível. Ela foi a flor do jardim da Casa das Minas. Ela, ao que parece, fazia parte da alma daquele lugar, como se fosse uma coisa só. Após 20 anos da morte de Mãe Andresa, as últimas Vodunces Gonjaí da casa também foram morrendo. E com o seu desaparecimento, perdeu-se a possibilidade de ser organizado um outro barco de feitura completa.
Com a morte das últimas mães de santo com o cargo de Vodun Sigonjaé da casa, o culto às Toboces passa por uma ressignificação no contexto maranhense. Dentre as novas configurações do culto a essas princesas, destaco a figura do sacerdote Jorge de Itaci, pois ele, no Maranhão, foi responsável por reinterpretar o culto em homenagens às princesas denominadas de Toboces. E é através deste sacerdote que o culto às Toboces chega no estado do Pará, pois Jorge de Itaci foi responsável por iniciar na mina maranhense um número considerável de sacerdotes que foram até São Luís em busca de legitimidade religiosa. Deste modo, o culto às Toboces no Pará só existe em casas de descendência do sacerdote Jorge de Itaci. O culto às Toboces nas águas do Pará assume inúmeras particularidades. Dentre essas particularidades, destaco a incorporação dessas princesas também em homens, em filhos de santo homens que apresentam também o cargo de Vodun Sigonjaé. O que difere da Casa das Minas, em que era constituído, em sua maioria, por mulheres. As mulheres eram que recebiam o cargo de Vodun Sigonjaé e a responsabilidade de incorporarem as Toboces. Mas a essência do culto em homenagem a essas princesas, dentro do tambor de mina, tanto no Maranhão quanto no Pará, nos dias de hoje, permanece a mesma. Elas representam a doçura da infância. Elas trazem alegria para as casas de santo. Vale destacar que elas representam uma categoria de divindades apenas femininas. São meninas, são princesas e pertencem a uma nobreza africana dentro do panteão de divindades do tambor de mina. Quando elas estão em terra, ou seja, incorporadas nas vodunces gonjaís da casa, elas vêm trazendo alegrias, dançando e brincando. Elas representam a doçura da infância. Elas trazem alegria para as casas de santo. Danças, brincadeiras, beleza, fartura e alegria. As nobres princesas Jeje têm estreita ligação com as águas. É de lá que elas surgem, da corte de Iemanjá, a grande senhora do mar. O culto a estas princesas, também conhecidas como meninas da ponta da areia, preza pela pureza dessas entidades acima de tudo. É a partir delas que flui a beleza da vida, vida pura, plena e bela. As flores da alegria são a representação da perfeição. São espíritos elevados, não carregam em sua essência traços de defeitos. Possuem cânticos próprios, alegres e serenos. Dançam embalando suas bonecas. Vestem-se de roupas enfeitadas e vistosas, carregando a característica manta das Toboces, colorida, elemento sagrado destinado a elas. Este vídeo tenta, a partir de dados adquiridos em pesquisa de campo entre os anos de 2018 a 2020 e de material audiovisual coletado no terreiro denominado de Casa Grande de Minas Jeje Nagô, no Pará, em 2022, trazer um breve panorama deste culto tradicional para as casas de tradição Minas Jeje Nagô. Um culto que vem se reconfigurando desde o seu surgimento, resistindo à sua extinção. A referência do mar, ora monocromático, ora em cores, em movimentos repetitivos, teve a intenção de retratar a presença das águas, tanto no trajeto forçado sofrido pelos povos escravizados, quanto para o culto às Toboces. O mar, enquanto metáfora de transições que remontam ao passado, mas que possibilitou um presente vindo das águas, a alegria das princesas. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo viver.
Tô na água, 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 sou ele. Quem sou eu? Sou Gingombuê. Quem sou eu? Sou Gingombuê. Tobosse, tobosse, tobosse chamando, força chama Gungue. São meninas, são meninas, são meninas da ponta da areia.